Bom, pessoal, eu acho que a gente pode começar, né? Já são 15 horas, tá? O pessoal vai entrando aos poucos aí, mas acho que a maioria já está por aí, né? E primeiro eu queria agradecer ao Tenente Carneiro, pela disposição do seu tempo, né? Dispor do tempo para fazer mais uma vez uma palestra para a gente, né? Sempre, as palestras sempre muito boas, né? Das últimas CIPAT que ele participou, né? Hoje o assunto é um pouco diferente, né, do que ele falou da última vez, mas eu tenho certeza que vai ser muito bom, porque é uma coisa que a gente não dá muita atenção, que é o acidente doméstico, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, e às vezes não se preocupa, e é onde acaba acontecendo alguma coisa mais grave às vezes, né? Eu queria agradecer a Luciana mais uma vez, e ao Éder pelas palestras. E ontem eu não consegui Imagina, acompanhar a palestra do Éder, né? Mas eu agradeço muito a participação de vocês, tá? E agradeço também a Tereza, né, na organização, que tem, junto com a Luciana, tem feito um trabalho muito bom, né? Porque organizar as coisas à distância não é fácil, tá? E eu vou passar a palavra para o Tenente Carneiro, que hoje deve estar de bom humor, né? Que ontem enfiou 5, né? Mas vamos lá, né? Eita, Deus. Pode, se eu quiser, pode continuar, pode começar, tá? Tá com a palavra aí. Obrigado pela sua Obrigado. participação, tá? Obrigado, professor. Muito obrigado. Hein? Gente, boa tarde. Prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Na verdade, eu vou dar um parecer meu particular. Eu gostaria de estar aí no auditório vendo vocês, né? Esse mundo moderno, realmente a gente tem que se adaptar. Então, e vamos vivendo, né? O que foi nos imposto, né? Esse ano nós temos que se adaptar. E um prazer enorme estar conversando com vocês. Eu tenho 31 anos na corporação, no Corpo de Bombeiros, participei de muitas ocorrências aí, uma que me chamou muita atenção, que marcou muito, vai fazer aniversário agora, semana que vem, que foi no dia 31 de outubro de 1900, se eu não me engano, 95, se eu não me engano, que foi a queda do avião da TAM Fox 100, que caiu no Jabaquara. Realmente foi uma das ocorrências mais impressionantes que eu já participei, tendo em vista que precisou de muito bombeiro nessa ocorrência para poder resgatar os corpos que nós colocamos na calçada, né, das casas. E nesse dia, nesses meus 31 anos aí, como é que eu vou dizer para vocês? Eu participei do dia mais difícil da vida das pessoas, eu acho que essa é a frase, né? E vocês não têm ideia da quantidade de ocorrência que acontece dentro da casa, dentro do apartamento, né? Então, quando se fala em acidente doméstico, acidente do lar, é no perímetro da residência. Então, se você cair no quintal lá e torcer o pé, no quintal é acidente doméstico. Se você cair na calçada, na rua, não caracteriza acidente doméstico. E é um item muito interessante para falar para vocês, que eu bato nessa tecla, que vai fazer um ano agora, se não me engano, em novembro, que, lamentavelmente, o apresentador Gugu Liberato veio a falecer justamente por causa de acidente doméstico, que ele subiu no teto para mexer no ar-condicionado e, lamentavelmente, sofreu uma queda e veio a falecer. Eu vou imaginando aqui a residência e vou falando por cômodos, né? Depois, no final, eu vou abrir para as perguntas, né? Então, eu vou começar pelo quarto, para você que mora em casa. Atenção, você que mora em casa e apartamento, né? A importância de, na janela, já ter as telas, principalmente se você tem criança, para evitar a queda da criança. Para quem tem criança pequena, os berços, estou imaginando o berço aqui, gente. Cuidado com aqueles rolinhos que você coloca para o bebezinho, para ele, né, não cair, não virar, que ele pode ficar asfixiado por causa desse rolinho. Outro detalhe no berço que eu estou falando também tem a ver com enfeite, né, pendurado. A criança já está um pouquinho maior, ela já fica em pé no berço, e aí ela pode cair, ela pode se machucar. Cordão,
no pescoço de criança, né? Principalmente como chupeta. Então, são detalhes aí que tem que tomar um certo cuidado. Agora, veja, dentro do quarto ainda, estou falando da criança, falando do idoso. Quando você tem um idoso que você vai morar dentro da tua casa, realmente você tem que adaptar a residência para o idoso. Então, por isso, cuidado com o tapete, né? O tapete no quarto, esse tapete solto, risco de queda para o idoso. Aí nós estamos nos quartos. Agora vamos descer, tem a escada para descer. Atenção, você que tem essa característica de residência. Se você está no quarto, embaixo é a sala e a cozinha. Você tem uma escada para descer. E na maioria, praticamente 90% das residências, atenção, essa escada que você está descendo não tem o guarda-corpo. O guarda-corpo é o vão da escada aberto. É uma grade com telas embaixo fechado. Porque caso a pessoa venha descer essa escada e tenha um mal súbito, uma tontura, um desmaio, ela bate no guarda-corpo e cai na escada. E não cai da escada, né? Lamentavelmente, eu já participei de muitas ocorrências com óbito, que a pessoa veio, infelizmente, teve um mal súbito, uma tontura, e caiu da escada porque não tinha o guarda-corpo. Então, se você tem essa característica, pelo amor de Deus, trate de corrigir, né? Na parede, é o corrimão que está passando na parede, do outro lado está aberto, tem que colocar a grade aí. É 1,20 m de altura, de ponta a ponta, né? E os vãos fechados de 15, para evitar essa queda que, lamentavelmente, acontece com o idoso, acontece com qualquer um que estiver descendo essa escada aí. E se a escada for lisa, você tem que colocar as tiras antiderrapantes no degrau, para evitar justamente de escorregar, principalmente para o idoso. Agora, descendo aí, nós temos aí a sala, onde fica a maioria das crianças brincando, gatinhando, então tem que tomar cuidado com as tomadas, porque vai enfiar palito de dente, alguma coisa aí na tomada e pode tomar um choque. Detalhe da sala, não sei se você tem essa característica, mas você só tem uma tomada e acaba usando Benjamin, então você acaba ligando vários equipamentos nesse Benjamin. E aí o risco de ter um curto-circuito. Então o perigo está aí, usar uma régua, de preferência cada equipamento em sua tomada. Isso eu estou falando da sala. Costuma-se ter um tapete na sala também, cuidado com esse tapete. Brinquedo espalhado também, o risco de quedas. Aí nós vamos para a cozinha. Chegando na cozinha, detalhe da cozinha agora. Antes de 1950, o brasileiro usava fogão a lenha. A partir de 1950, começou a se usar o botijão. Olha que coisa interessante. O fogão está aqui e a lenha ficava do lado. A partir de 1950, sai a lenha do lado do fogão e entra o botijão. Por isso que nós temos a cultura de ter o botijão dentro da cozinha. O botijão de gás ele não é perigoso. O problema é o risco que ele tem de estar dentro da cozinha. Esse gás, esse botijão que você tem em casa aí, se você está me entendendo, esse botijão você tem 13 quilos. Esse botijão não tem cheiro e não tem cor. Atenção para o detalhe, ele é pesado, ele é mais pesado que o ar. Esse cheiro que você sente é um produto que a empresa coloca para você identificar que está tendo vazamento de gás. Por isso, quando você chegar em casa, você sentiu o cheiro do gás, a primeira providência é desligar a energia. Daqui a pouco eu vou mandar um vídeo aí que vai mostrar rapidamente o que eu estou acabando de falar para vocês aí. E o detalhe, quem mora em apartamento, atenção para quem mora em apartamento, desde 2001 é proibido o uso de botijão de gás dentro dos apartamentos. Você tem que adaptar aí, ou lá embaixo, local aberto, fazer a casa do gás, a central do gás, ou usar gás encanado. Então, para quem mora em apartamento, fica essa dica aí. E eu vou pedir para a Luciana colocar o vídeo para vocês darem uma olhada do que eu estou falando do botijão de gás e daqui a pouco eu volto a falar de novo para finalizar. Ok, Luciana? Ok, só um minutinho, eu vou compartilhar aqui a minha tela e coloco o vídeo para vocês assistirem. Depois eu volto de novo.
o conhecimento pode te salvar. A falta dele pode deixar você em condições difíceis. Por isso, hoje, eu vou falar uma coisa muito importante. O botijão de gás que você tem dentro da tua casa. O que você tem que fazer quando chega em casa e sente o cheiro do gás? O que você tem que fazer quando pega fogo na mangueira? Presta atenção que isso é muito importante. Eu sou o bombeiro Carneiro. Cheguei em casa, cansado depois do trabalho, da escola. Abri a porta, senti o cheiro de gás. Não entra. Primeiro, vamos cortar a energia lá no relógio da casa. Toda residência tem um relógio de energia que fica pro lado de fora. Existe um relógio que fica na Eletropaulo, lá fora, e toda residência tem que ter esse relógio. Justamente nessa emergência que nós estamos simulando, que é o vazamento do gás, que você não deve entrar, primeiro eu venho aqui, ó, e desligo a energia. Depois que eu desliguei a energia, que eu vou entrar dentro da residência. Depois que eu desliguei a energia da casa, eu venho e abro a porta. Abri a porta, agora eu venho, abro as janelas, inclusive do quarto, e aí você vem e destarracha o registro e coloca o botijão para fora. Depois que você colocou o botijão para fora, no quintal, não se preocupa, o gás está vazando, mas está fora. O perigo é o gás vazar dentro da casa. Por isso, agora eu vou explicar para vocês os cuidados que tem que ter com o botijão. Pega um copo com água, joga aqui na entrada da válvula. Veja, a água está parada, não está borbulhando, não tem vazamento. A mangueira aqui vem com essa lista amarela e vem com prazo de validade. Nesse caso aqui, ó, até 2022 tem um prazo de validade dessa mangueira. Agora vamos fazer o teste do registro para saber se está com vazamento. Coloquei o registro, presta atenção. Ó, tô virando, ó, acabou. Não precisa pegar chave de fenda, não, ó, já deu. Aí eu faço o teste com a água aqui, ó. Não tem vazamento. Aí, viram aí? Quando tem vazamento, aparecem essas bolhas aqui, ó. Isso se tiver um vazamento, eu estou simulando que tem. Agora, ocorrência com fogo. Agora presta atenção como é que você deve agir quando pegar fogo na mangueira. O gás está aberto. Olha o tamanho da labareda. Você já imaginou isso aqui dentro da casa? Primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Ó, fecha o registro, ó. É lógico que essa labareda aqui, se cortar na cortina, encostar vai pegar fogo na cortina, ó. Fecha o registro. Então, vamos simular. Quebrou isso aqui, ó. Aí você vem aqui, arrasta, tem que vai apagou o fogo. Por isso que você não deve apertar forte. Numa emergência dessa, se deixa aqui apertado, como é que você vai liberar o registro? Agora, meu amigo e minha amiga, a segurança ideal para o botijão é ficar fora da casa, fora da residência. Por isso, veja aí, o botijão fica fora, a mangueira passa por dentro da parede e vai encostar lá dentro, vai ligar lá dentro do fogão. Só que o botijão não pode ficar assim, ó, recebendo o raio do sol e nem chuva. Tem que fazer a central, que é a casinha do gás. O botijão de gás é o P13. E aqui está a casinha do gás, a central do gás, de alvenaria protegida. Agora sim, o seu botijão está seguro. Você aprendeu os cuidados que tem que ter com o botijão de gás na sua casa. Lembre-se, prevenção em primeiro lugar. Segurança salva a sua vida. Conhecimento também. Não perca o próximo vídeo. Voltamos.
Pronto, tenente, pode falar. Dando continuidade, então, conforme vocês viram aí a demonstração, existem os boatos populares, né? Então, um deles é que o botijão explode. Então, não existe a explosão do botijão de gás por causa desse parafuso que fica ali perto da válvula de entrada. Caso ele fique no meio do fogo, para vocês terem uma ideia, essa válvula dispara e não há a explosão do botijão de gás. Para você ter uma ideia, quando pega fogo na comunidade, 100 barracos queimando, para você ter uma ideia. Nós chegamos lá, a favela toda queimando. Quando a gente acaba de pagar o fogo, que está fazendo rescaldo, aproximadamente de 100 a 150 botijão está lá no meio do fogo, torrado, e não houve a explosão do botijão por causa da válvula de segurança. O detalhe também, que é importantíssimo bater, na hora que vai colocar o registro, realmente não apertar muito, porque numa emergência, como foi demonstrado lá, se você abrir, tem gente que pensa que o fogo vai entrar dentro do botijão. Não entra, ele vai cortar. E se você está muito apertado, você não vai conseguir abrir ali. E o que faz pegar fogo na mangueira? É a mangueira passando por trás do fogão. Atenção, você que tem essa característica, trate de corrigir. A mangueira não pode passar por trás do fogão, porque a chapa é quente, vai fazer um assado, vai assar um bolo, e aí a mangueira de plástico encostada na chapa, muitas vezes não precisa nem encostar, não. As ondas de calor já é suficiente para a mangueira amolecer, rachar e vazar o gás e ter um incêndio ali por trás do fogão. São situações tão simples de resolver que, infelizmente, a falta de conhecimento do cidadão, ele entra em pânico, lógico, e aí acaba até perdendo a casa. Um grande incêndio começa justamente por aí, né? E o detalhe, quando você tem o fogão, você está na cozinha, está o fogão ali, tem a parede, e logo atrás é o quintal, então perfeito, você faz a casinha do gás ali e passa a mangueira de metal flexível. No caso, a mangueira de metal flexível, por quê? Porque você vai estar dentro da parede, a parede úmida corrói. Então, por isso a de metal flexível é mais segura. Agora, se o fogão está aqui e vai ter que colocar, o bujão está, o local mais aberto é longe, aí todo o percurso tem que ser com tubo de cobre. Não precisa quebrar a parede e colocar o tubo de cobre dentro. Então, basta você ficar por fora mesmo, presilhando, ele pode ficar aparente. Lógico também, se você quiser colocar por dentro da parede, tudo bem. Então, é um trabalho a mais aí. Então, veja, isso que nós estamos falando do botijão. Quem mora em apartamento, geralmente costuma-se ter o P90, é um cilindro de gás maior. Geralmente vem um caminhão a granel, ele vai abastecer e aí leva por tubulação de cobre para os apartamentos. E a outra situação é o gás encanado que já vem da rua. O gás encanado que vem da rua, qual a diferença? Esse gás ele é mais leve que o ar, então ele fica 1 metro do chão, sendo que o gás de cozinha, o botijão, ele é pesado, ele vai para dentro do ralo, por isso que o botijão estando dentro da cozinha, dentro da pia, por isso que no vazamento ele vai para o ralo, vai entrar dentro do ralo, vai entrar dentro do ralo do banheiro, ele vai andar por baixo. E esse gás, que é o gás da rua, né? O gás natural, ele é mais leve, então ele fica 1 metro do chão. Então, o botijão mesmo que explode, atenção que esse botijão explode, presta atenção, é o do pipoqueiro, aquela botija pequenininha. Aquela lá, se ela ficar no meio do fogo, ela vai estourar, porque ela não tem válvula de segurança. Você vai olhar lá que não tem nenhum parafuso que representa uma válvula de segurança. E aí tem o risco da explosão. O detalhe do conhecimento, gente, eu prezo muito pelo conhecimento, porque como bombeiro, a gente participa na tragédia quando aconteceu. E quando você analisa, você fala assim, puxa vida, se tivesse conhecimento, a história poderia ser outra, né? Então, eu vou pegar aqui 2 exemplos aqui. Nós tivemos aí o incêndio em 72 do Joelma, que morreu 189 pessoas, lamentavelmente. E tivemos Santa Maria, em 2013, né, que foi 242 pessoas. Então, se você somar as 2 tragédias, está dando mais de 400 pessoas mortas aí. E qual o diferencial que você vai analisar isso aí? No Joelma, o prédio tinha todos os equipamentos de incêndio e não tinha pessoal com conhecimento. O princípio de incêndio começou no ar-condicionado, um fogo pequeno, que se tivesse alguém com conhecimento, teria apagado. Santa Maria, 27 de janeiro de 2013, lamentavelmente, se tivesse alguém com conhecimento, não era para ter apagado esse fogo, era para ter liberado o pessoal para sair. Então, veja, é o conhecimento que vai te dizer, esse fogo aqui eu consigo apagar ou não consigo apagar.
Então, você fala assim, nossa, o Carneiro, 30 anos no bombeiro, está correndo do fogo. Eu não estou correndo do fogo porque eu estou com medo. É o conhecimento que fala, ó, não dá mais. Então, por isso que eu prezo pelo conhecimento. E para quem mora em apartamento, todas as minhas palestras eu falo isso, para quem mora em apartamento, tem o privilégio de participar da brigada de incêndio. Por isso que se você mora no apartamento, procure se informar que todo ano tem esse treinamento para você aprender a manusear os extintores e as mangueiras de incêndio, que é de suma importância. E aí, dentro da cozinha ainda, acabei de falar do gás, vou falar da panela de pressão. Panela de pressão, existe a panela de pressão com válvula, aquele pino do lado vermelhinho, do lado tem um pino principal e tem a válvula do lado. Olha que coisa interessante, quando você vai ler lá o manual, você acabou lá, colocou debaixo da torneira, tem um choque térmico, a tampa vai abrir. As panelas que têm essa válvula, as panelas que não têm essa válvula, é risco de explosão por causa do choque térmico. E eu fui até conversar, nós tivemos aqui a Panex, aqui em São Bernardo do Campo, fui conversar com os técnicos, né, para saber a respeito disso daí. Então, eles informaram justamente que foi por causa do choque térmico, essas panelas, a tampa vai descer. O detalhe também que os técnicos orientaram é que quando você leva a panela na feira para o cidadão lá mexer, a partir que ele mexeu nessa panela, ele descaracterizou a panela. A partir daí, a empresa já não se responsabiliza, porque, não, passou um Durapox, passou alguma coisa. Então, por isso a intenção aí, cuidado com panela de pressão. Muitas vezes, infelizmente, eu já participei de uma ocorrência com panela de pressão, que lamentavelmente a dona de casa saiu para ir na feira, se eu não me engano, e aí, não sei se ela errou a quantidade de água, ou se ela esqueceu, e aí estourou a panela, começou a queimar o feijão ficou queimando, a fumaça do feijão é monóxido de carbono também, e lamentavelmente a criança veio a falecer asfixiada por causa do feijão, a casa toda fechada, né? Então você imagina. Então, gente, quando você menos espera, os acidentes acontecem dentro da nossa casa, porque você enxerga, mas não vê. Então, eu dei algumas características aí da escada, da tela, para evitar queda. São coisas que eu estou contando que a maioria das ocorrências acontece dessa forma. Sem contar também queimadura, você deixar a criança próximo de fogão, tá lá com a frigideira no fogo, a criança vira no rosto, você põe a bandeja de batata quente na mesa, a criança vai lá e põe a mão. Então, tem que tomar um cuidado, porque a nossa casa realmente vira e mexe, você corre o risco de acidentar, né? E agora eu abro para a pergunta aí. Alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade? Posso fazer um comentário? Positivo. Quem está falando? Renata? A própria. Não, eu estava só pensando aqui uma coisa também, né, Sargento? Porque além de todas as oportunidades de acidentes que a gente tem em casa, como você mesmo comentou aí, né? Ainda existe um fator que é a questão do excesso de confiança, né? Excesso de confiança também acho que é um dos grandes fatores para que as pessoas acabem se acidentando, né? Não só em casa, né? Eu vejo muito meu marido, que eu falo isso para ele, né? Eu falo assim, você é muito imprudente, né? No que faz, né? E outro dia ele caiu aqui na escada exatamente trocando uma lâmpada, né? E caiu e se machucou feio e tudo mais. E não só isso, quando a gente pensa, por exemplo, no próprio trânsito, né? O excesso de confiança, de você achar que você é um piloto da Fórmula 1 e faz o que quiser e que não vai acontecer nada, não é assim que vai... Não é bem assim, né, que acontece no final da história, né? Verdade, viu, Renata? Porque aquilo que eu mais uso, eu costumo colocar embaixo, tem que colocar embaixo, para evitar que você justamente suba numa cadeira para poder pegar, né? E aí que acontece o acidente, como você falou muito bem. Por isso que é importante ter uma escadinha própria na cozinha para você subir, uma escada um pouco mais segura, né? E quando você menos espera, a fatalidade acontece, realmente. Você foi muito bem a sua colocação, viu, Renato? E sem contar, dependendo do tipo de acidente, você pode ter a criança, tem um idoso, tem um adulto, tem um jovem, né? Então, outro detalhe importantíssimo, presta atenção, de ter uma maleta de socorro, gente, uma mala de socorro, mas não é remédio, atadura, gases, luva, tesoura, esparadrapo, todo mundo deveria ter aí uma maletinha de socorro, que numa emergência dessa daí, ela vai ajudar muito. Então, veja, não é remédio que eu estou falando aqui, a maletinha de socorro, né?
seria de suma importância, principalmente, a gente fala de tala, mas aí você tem que fazer um curso, pelo menos um básico, primeiros socorros, né, gente? Porque aí você tem uma tala, se quebrar um braço, quebrar uma coisa, para você deslocar até o hospital, para evitar que se agrave, né? Então, é de suma importância isso daí. E pegando o gancho da Renata, né, muito interessante, nós tivemos uma lei que obrigava a gente a ter uma maleta de socorro dentro do carro. E aí é lógico, foi levantada a seguinte questão: como é que você me obriga a ter um equipamento que eu não tenho conhecimento, não tenho treinamento? Aí aboliu a lei. E hoje, que coisa interessante, para você tirar a carta ou renovar a carta, ou se você estourou nos pontos, você vai ter de novo o curso básico de primeiros socorros. Aí eu pergunto, cadê a maleta de socorro? Então, interessante. Mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Ô, Tenente, a Renata estava comentando aí sobre e tal, e eu fiquei pensando que é justamente isso. Aqui em casa a gente já quase sofreu acidente porque a gente fica improvisando em casa. Uma escada que dê para alcançar ali, por exemplo, da cortina. Subo na cadeira, subo no braço do sofá. A gente sai subindo onde dá, né? E já teve vez aqui em casa que a cadeira acabou, um banquinho de plástico, né? Não aguenta, né? A gente quase caiu e se machucou. E aí depois a gente comprou uma escada. Mas a gente em casa, eu falo por mim, né? A gente acaba não tendo os equipamentos necessários para fazer uma manutenção, que seja dentro de casa, e acaba improvisando, né? Exato. E o duro é quando acontece a queda, gente, e bate a cabeça, que é uma coisa mais grave, né? De repente, uma queda tão besta. Eu já fui, por exemplo, em quedas na cozinha que a senhora fraturou a bacia em 4 partes. Ela escorregou na cozinha, Nossa. a senhora idosa lá. Então, você vê, é uma coisa que poderia ser evitado, só que é verdade, a gente não acredita que pode acontecer com a gente e a gente não imagina que a nossa casa tem essa característica, né? Uma tarefa de casa que eu costumo mandar as pessoas fazerem na sua própria casa, gente, presta atenção, para você ver a importância que é isso, né? Você deitar no teu quarto, atenção, você deita no teu quarto, quem mora em casa, tenta sair da casa. Quem mora em apartamento, tenta sair do apartamento, na porta da sala lá. É você deitar no teu quarto de dia mesmo, fecha os olhos. Por que eu fecho os olhos? Estou simulando que eu estou no meio da fumaça. Seguro o ar e tento sair desta forma, do quarto até fora da casa ou do apartamento. Eu já vou te adiantar, você já vai morrer no meio do caminho. Se você soltar o ar, você morreu. Então, para explicar o seguinte, uma casa que você está lá há 1 ano, 2 anos, 20 anos, 30 anos, um apartamento que você conhece com a palma da mão, nesse simulado, eu tenho certeza que você vai morrer simulando, e aí você vai pensar assim, bom, se dentro da minha casa, se acontecer isso, eu corro risco de morrer, você imagina quando eu estou num ambiente, que eu estou num cinema, que eu estou num shopping, num local que eu não conheço. Por isso a importância das placas de rota de fuga, que foi exatamente isso que vitimou as 242 pessoas lá na Boate Kiss, que não conseguiram encontrar saída, lamentavelmente, né? Eu falo isso daí. Então, se você fizer esse simulado na tua casa, você vai entender o que eu estou te falando aí. Fecha os olhos, segura o ar e vai. Tenta sair da cama e até a porta de saída da casa ou do apartamento. Quem mora em casa e tem os quartos vai ter que descer a escada. Imagina, tem que descer a escada com os olhos fechados, simulando, porque no meio da fumaça você não encontra nada. E aí você imagina a situação. Então, só para vocês entenderem o que eu estou falando aí, dentro da sua própria casa. A gente não tem noção, né? Eu não sei todos, mas né? Não tem noção do quanto pode ser perigoso, né? O não preparo, né? A nossa falta de orientação, né? E aquilo que eu te falei, da gente improvisar, né? E sempre improvisando, faz aquele jeitinho de outro, nunca vai comigo. É importante a gente prezar por isso, né? Pela segurança. Exato. Se vocês fizerem o que eu estou falando aí, esse simulado, vocês vão sentir na pele mesmo. Vocês vão falar, nossa, eu vou morrer dentro da minha casa, dentro do apartamento, porque eu não consegui sair. Por isso que quem tem o privilégio de morar em apartamento, já falo de novo, você participa do treinamento de brigada de incêndio, tem que ter pelo menos um brigadista por andar. Você tem um prédio de 10 andares, tem que ter um brigadista por andar, um morador por andar, pelo menos com um brigadista. E teria que simular uma ocorrência para evacuar o prédio, todo mundo descer pelas escadas e não usar o elevador. Quer dizer, isso não é feito, entendeu? Infelizmente, não é levado a sério. Lamentavelmente, a característica de nós, brasileiros, nós não somos prevencionistas.
nós somos correntistas, ou seja, deu a desgraça, agora vamos corrigir. Essa é a nossa característica. Nós nunca acreditamos, não, vamos se prevenir para que não aconteça. Não, tem que acontecer para você corrigir, mas aí já aconteceu, né? Então, tem um exemplo do avião da TAM, o segundo agora que caiu em 2007, que foi de noite lá, que escorregou e caiu, aí colocaram as tiras antiderrapante, umas tiras diferentes, mas aí já morreu 199 pessoas. Aquela lombada que não tinha, mas agora tem, porque houve um atropelamento, agora colocaram lombada. Então, é sempre assim, você sempre só vai tomar as devidas providências depois que aconteceu. Essa é a nossa característica. Mais alguma pergunta aí? Alguma curiosidade? Tenente, eu queria acrescentar. Pois não. Eu queria acrescentar quando eu trabalhava na Brastemp e tinha sinistro, né, de geladeira e sinistro de fogão, tá? E às vezes não, toda vez que acontecia um sinistro, a gente tinha que ir lá e ver o que tinha acontecido, trocar o produto, trazer o produto para a fábrica para analisar o que estava acontecendo, enfim. E o que chamava muita atenção, que às vezes não era o problema do fogão ou do botijão, era da válvula. A válvula, aquela válvula que sai do fogão, né, que sai do botijão e vai para o fogão, né? Ou a mangueira, porque a mangueira ela tem prazo de validade, né? E a válvula também tem prazo de validade. E aí o que acontece? Você pega um fogão com mais potência, vamos assim dizer, né, para funcionar, novo, com uma válvula velha, a válvula dava passagem direto, virava um maçarico aquilo, tá? Exato. E a gente tem que trocar isso regularmente, né? Eu não sei hoje, mas as válvulas hoje tem até um indicadorzinho, um manômetro, né? Que indica faixa verde, faixa vermelha e tal. Mas isso é um problema sério, né? E eu já vi, a gente já foi atender, o pessoal deixou o fogão, o gás, o botão ligado, vamos assim dizer, né? E a menina, ela não acendeu o forno, tá? Ela não acendeu a chama, mas ficou vazando gás. O que ela fez? Ela sentiu o cheiro do gás, mas ela apertou o botão de ignição para acender o forno. Foi tudo na cara dela. Ela quebrou a cara, quebrou, né, os ossos da face. Foi um acidente que marcou bastante a gente. Aí, o que aconteceu? A engenharia colocou um dispositivo. Quando você abria a porta, fechava, desligava o fogão, né? A ignição eletrônica para a pessoa perceber que estava com vazamento, alguma coisa assim, tá? De não conseguir acender o fogo, tá? O forno, né? Que aquilo vira uma bomba, né? Não, eu não tenho dúvida, eu só estou dizendo algumas experiências, tá? Não, bem colocado, Vilani, porque o que acontece é o seguinte, tem de vista que a população é carente dessas informações, o que acontece? Ela depara com a situação, deixa o gás vazando dentro da cozinha, vai ligar para o corpo de bombeiros. Muitas vezes você está saindo, o bombeiro do município não está te atendendo, já está saindo com uma ocorrência, está vindo outro bombeiro de outra cidade, por exemplo, eu estou aqui em São Bernardo, pode estar vindo o bombeiro de São Caetano aqui, pode estar vindo o bombeiro de Jabaquara aqui, e o tempo, até o bombeiro chegar, está vazando gás lá dentro, porque a dona de casa não tem essa informação. Então, é o bombeiro que vai entrar no meio da área gasada com o risco de explosão. Então, a porcentagem de gás que vazar tem uma combinação aí com oxigênio que ele pode, devido à quantidade, realmente explodir a casa ou até ter uma queimadura, como o Vilani comentou aí. Você tem um vazamento menor, né? Mas o problema é quebrar os boatos populares, meus queridos. Esse é o problema. O conhecimento quebra, porque você vai entender por que as coisas acontecem, né? Então, volto a repetir, o botijão ele não é perigoso. Ele está inseguro. Infelizmente, se ele está dentro da cozinha, ele está com risco. Então, por isso que é importante, você vai trabalhar, vai para a escola, fecha sempre, além de fechar no fogão, fechar na válvula do botijão também, que tem gente que sai para trabalhar, o gás está aberto. Ele só para lá no fogão. Quer dizer, se tiver um problema na válvula lá, como o Vilani falou muito bem, vai vazar o gás. Aí você vai ficar fora, vai para a escola, você só vai chegar de noite e está vazando o gás desde manhã. Então, você imagina o risco disso daí, né? Então, por isso aí a importância desses detalhes aí. Mais alguém tem alguma pergunta? Alô, boa tarde. Boa tarde.
Tudo Maria bem? Tereza. Tudo bem, professor Tenente Carneiro? Prazer em tê-lo conosco, primeiramente. Eu só queria colocar uma outra situação que aconteceu na minha casa também, né, do exemplo dos outros, que eu acho bastante interessante. Do lado da minha residência, houve a construção nova de um prédio desses pequenos de 3 andares, e eles tinham muita falha de segurança com o pessoal da obra, né. Resumindo, eu tenho uma parte de trás da casa que é só uma cobertura, né, não tem laje, é uma cobertura, é uma área mais externa. Do nada a gente estava lá, eu estava ali por perto, uma pessoa caiu em cima desse telhado, vindo a cair dentro do meu quintal. Assim, foi um susto imenso, a gente teve que acionar aí bombeiro, SAMU, enfim, a pessoa acabou se machucando um pouco, ele foi amortizado, porque ele caiu em cima de varais que amortizaram a queda no chão. Mas uma coisa que eu acho interessante colocar também, quando a gente coloca alguém para fazer algum trabalho dentro da casa da gente, na nossa residência, a maioria sempre improvisa para subir em telhados, improvisam para fazer, às vezes, serviços perigosos, porque eles não trazem os equipamentos necessários. E às vezes causando um acidente para ele ou para alguém que mora na casa, principalmente se tem criança, idoso que tem aí uma maior dificuldade em locomoção ou se locomove demais. Eu queria colocar essa situação também para a gente, acredito que é um ponto de atenção quando a gente coloca alguém para fazer trabalhos, principalmente que envolvam altura, envolvam outros perigos nesse sentido. Estou certa, Tenente? Pode auxiliar a gente? Olha, a Maria Tereza, bem colocado aí que você falou, espetacular, porque é o seguinte, gente, a gente não se atenta a isso e muitas vezes o prestador de serviço não trabalha com segurança. Eu vou contar um fato, pegando o gancho da Maria Tereza, para vocês entenderem a cabeça do brasileiro. Atenção, quem gosta de ler, anota o livro aí, chama-se A Cabeça do Brasileiro, você que é professor, você entender a cabeça do brasileiro. O livro chama A Cabeça do Brasileiro. Eu estava voltando de uma ocorrência e resolvi parar numa empresa para tomar um café, um conhecido meu, técnico de segurança de trabalho. Eu parei o caminhão de bombeiro no portão, perguntei lá, cadê o Osmar? Ele falou, o Osmar está ali no pátio, pode entrar. Ele abriu o portão, nós entramos para o caminhão do bombeiro, e o Osmar já veio dizendo para mim assim, desculpa, viu, mas eu tive que chamar você para resolver isso aqui. Eu já fiquei assim, né, o que está acontecendo? Aí eles têm um tanque gigante, um tanque de 30 metros, e tinha um cidadão fazendo um serviço lá. E ele olhou para o cara e falou, tá vendo, eu tive que chamar o bombeiro, tá vendo, você não está me atendendo? Aí o rapaz desceu, e ele falou, puxa, eu não acredito que você chamou o bombeiro. Aí eu falei, o que está acontecendo? Não. Aí ele explicou que o cidadão era um terceirizado, querendo fazer um trabalho, não queria se ancorar, não queria usar, não queria amarrar. Ele tinha o equipamento, mas não queria amarrar. E aí, conversando com ele, para vocês entenderem a cabeça do brasileiro, ele chegou para mim e falou assim, senhor, eu vim da Bahia, subi em coqueiro muito mais alto que isso daí. Então, olha que coisa interessante. A agilidade dele, né, a forma que ele trabalhava na Bahia, ele subia no coco sozinho, sem amarração, sem nada, trabalhava em altura, e voltava. E onde ele estava trabalhando aqui em São Paulo era muito mais baixo. E quando você mandava ele se amarrar, era uma ofensa para ele. Estava ofendendo ele. Não preciso disso, não. Eu subia lá no coqueiro mais alto que isso daqui, gente. Não precisa desamarrar isso aqui, não. Então ele não entendia exatamente isso daí. Eu falei, meu amigo, você está dentro da empresa. Se acontecer um acidente aqui, vai responder um monte de gente. Mas não adiantava falar, mas não, ele nunca desmaiou, ele nunca teve tontura, entendeu? É muito interessante. Então, o livro A Cabeça do Brasileiro vai dar essas situações que eu estou falando para vocês aqui, né? Para poder a pessoa entender que não aconteceu, mas pode acontecer. E se acontecer dentro da empresa, você que contratou alguém, essa pessoa vier realmente a se acidentar, eu já participei, por exemplo, de ocorrências que contrataram uma pessoa para pintar a casa, presta atenção, e o pintor pegou o rolo lá, faltou para chegar lá, foi pegar um bambu, e começou a pegar e encostou nas fases da Eletropaulo, tomou a descarga, e morreu, pra você ter uma ideia. Então, são detalhes mesmo que você tem que tomar um certo cuidado. E as pessoas que prestam serviço, elas estão interessadas justamente naquilo que ela faz. Ela é o pedreiro, ela é o pintor. Quando você fala na parte de segurança, realmente é uma característica que não é do brasileiro quando você fala isso. Agora, quando você contrata uma empresa credenciada, aí sim, os funcionários que vão deslocar lá para o local da obra é para estar, pelo menos, né, usando todos os equipamentos de segurança, para evitar, por exemplo, os andames, por exemplo. Você já deve ter visto aí os andames quando quebra. Se o cara não está amarrado, meu amigo, tinha morrido. Então, como ele está ancorado, o andame fica pendurado, até o bombeiro chegar e tirar ele.
Então, para você ver a importância que é isso daí, conforme a Maria Tereza aí salientou muito bem. Viu? Mais alguém aí, gente? Mais ninguém? Deixa eu fazer mais um comentáriozinho, que eu nem gosto, né? É o papo com o bombeiro hoje na tarde aqui no Cidade. Ainda tem tempo, né? Não? Então tá. Não, eu só ia comentar também uma coisa que aconteceu esse ano, acho que foi antes da pandemia. Meu pai, ele tá com 71 anos, né? E acho que é aquela coisa de até por ser homem, né? De novo, a coisa da confiança e tudo mais. De madrugada ele passou mal, não chamou minha mãe, foi pro banheiro, só que desmaiou e caiu de cara no chão e cortou o lábio. Né? E aí, depois aqui a gente conversando com ele, dizia assim, né? Falou assim, olha, se sentiu mal, passou mal, né? Deita no chão, né? Primeira coisa que tem que fazer é deitar no chão, porque pelo menos você não vai cair, né? E depois dessa, já aconteceu uma outra vez que ele se sentiu mal, aí ele lembrou e fez exatamente isso. Então, também tem disso que o sargento comentou aí, que é ter o conhecimento, né? É saber como proceder, né? Ele realmente, acho que a gente nunca tinha lembrado de nenhuma vez dele ter desmaiado, né? Diferente de mim e da minha mãe, que a gente já desmaiou umas 300 mil vezes, mas ele, né? Nunca tinha desmaiado. Então, acho que nem a sensação, nem sabia o que é que estava acontecendo. Mas aí, dessa primeira experiência aí, se Deus quiser, também será a última, né? Primeira e última. Por isso, pegando o gancho da Renata aí, gente, olha só, eu volto a falar da escada lá do guarda-corpo, né? Se ele tá, não sei se é essa característica, mas a pessoa está descendo na escada, tem essa tontura, passa mal e não tem um guarda-corpo, ela vai cair da escada e o risco de realmente bater a cabeça é muito grande. Por isso, bato nessa tecla aí, se você tem a sua casa com 2 pavimentos, os quartos são em cima e você tem uma escada para descer, geralmente o vão é aberto, não tem o guarda-corpo. O pessoal não consegue enxergar esse tipo de acidente aí, né? Principalmente, por exemplo, apartamento, a importância das telas no apartamento, principalmente por causa de animal, quem tem... Hoje o pet hoje faz parte da família, né? Então a importância da tela, não os animais, para as crianças, para evitar queda. E as grades, outro detalhe também, né? Cuidado com grade na horizontal, porque se você colocar grade na horizontal, a criança sobe, usa para subir. Por isso que as grades são na vertical, para evitar isso daí. Mesmo assim, atenção para outro detalhe, tem criança que já enfiou a mão ali, ficou com a mão presa ali, ó, no meio das grades. Então, as grades, ela tem umas distâncias para evitar que ela enfie a mão no meio das grades ali. Então, tudo isso aí que eu estou falando para vocês, tudo que eu estou falando para vocês são ocorrências que eu já participei no meu dia a dia aí, nos meus 31 anos no Corpo de Bombeiros aí. Mais alguém aí, gente, no bate-papo com o bombeiro? Carneiro, e criança é atenção redobrada, né? Tem coisas em casa que às vezes a gente nem imagina que ele pode pegar, que a criança pode pegar e fazer alguma coisa e eles aprontam, né? O Henrique esses dias pegou tesourinha da escola sem ponta, mas cortou todo o cabelo e machucou o couro cabeludo com a tesoura. Nossa! Ele teve um dia também que a gente descuidou, ele pegou o gilete de fazer barba e também cortou o dedinho. Então atenção, né? Outra coisa também, brincadeira de esconde-esconde. Entra dentro do armário, se fecha, aí não consegue abrir, começa a ficar sufocado. Então, detalhe, que esse detalhe de brincadeira de esconde-esconde. Bala, né? Cuidado com bala, que a criança pode se asfixiar com bala, e a mãe fica desesperada que a criança fica roxa. Se você não tiver o procedimento de deitar a criança e dar os tapas nas costas da criança para poder desasfixiar. Então, são coisas tão simples, né? Bebê, principalmente bebê que asfixia com leite, com líquido. Tem mãe que vai por sucção, ela chupou o nariz da criança, funciona, só que detona as mucosas do nariz da criança. Então, são detalhes mesmo, como a Luciana falou, que você não espera que possa acontecer, né? É verdade. Principalmente todo cuidado é pouco. Exatamente, principalmente agora que nós estamos ainda em casa, que você está em casa, a criança quer atenção, você não vai poder dar atenção, você está em casa, dando aula, fazendo... E a criança quer atenção e você não tem tempo para ficar olhando a criança, né? A criança está lá no outro cômodo, o que está acontecendo? Então, realmente, é uma atenção redobrada mesmo. Criança está brincando, gente. Você viu que fez silêncio, vai lá ver o que aconteceu. Alguma coisa errada tem. Eu vou contar um fato para vocês aqui, quando eu era criança, aqui, presta atenção. Meu pai e minha mãe, meu pai
trabalhava de guarda, chegava às 22 horas, minha mãe era enfermeira, saía às 19 horas. 3 horas, eu e minha irmã ficava sozinha em casa. Eu tinha 10 anos, minha irmã com 9. E o mundo da criança é o lúdico, gente. Estou fechado dentro de casa. Olha a cabeça da criança. Presta atenção na cabeça da criança. Gente, vamos brincar de João e Maria. Olha que beleza. Aí subia na beliche, pulava na cama do meu pai e da minha mãe, entendeu? Nos travesseiros, era rocha, cair na cama era Lagoa Azul, aí ia pulando de novo, ia pulando, até que quebrou a cama. Vai vendo, quebrou a cama. Aí quebrou a cama, nós alinhamos um trado, né? E agora? Presta atenção, a criança, quando faz arte, ela para de brincar. E agora? Vamos dormir. Aí meu pai chegou, jantou, se benzeu, pegou a coberta, nossa, afundou o trado. Ele imaginou que foi ele que quebrou o trado. Mal sabia que foi os dois pimentinha. E aí ele comprou o trado no outro dia, e ele foi trabalhar. Minha mãe contou o que aconteceu, minha mãe saiu e ficamos nós de novo. Lá vem a parte 2, João e Maria, a parte 2, a saga continua de novo. Nós imaginamos que quebrou o trado porque estava velho. Aí quebrou o trado de novo, trado novo. E aí, o que eu fiz? Abri a janela, pulei a janela, peguei um bloco, passei para minha irmã, já era bombeiro com 10 anos, ó. Coloquei o bloco embaixo do trado e comecei a pular para testar. E agora? Vamos dormir. Aí chegou meu pai, ai meu Deus do céu, se benzeu, e aí não aconteceu nada. Mas no outro dia minha mãe foi fazer uma faxina, achou o bloco embaixo da cama e falou, ué, você não comprou o trado novo? Então, você vê, a cabeça da criança, ela é o lúdico. Então, ela vai trabalhar, ela está sozinha, ela quer brincar, ela vai criar, ela vai fazer alguma coisa. Por isso, tem que tomar um certo cuidado mesmo. Perguntas? É verdade. Estouramos o tempo? Mas alguém tem alguma pergunta? Senão a gente já vai encerrando, viu, Carneiro? Eu vou deixar aqui meu telefone no WhatsApp, quem quiser também, qualquer dúvida aí, ó, é 94755-4400. 94755-4400. Entra no YouTube, escreva lá, Tenente Emérito Carneiro no YouTube, que você vai ver vários vídeos meus lá falando de extintor, falando do álcool gel, que eu não mandei colocar o álcool gel aqui, porque ele leva uns 11 minutos o vídeo, mas eu explico certinho por que você tem que tomar cuidado com o álcool gel. Tá bom? Tá bom, Tenente. A gente agradece muito, né, sua participação e sua prontidão em nos ajudar e sempre nos ajudar, né? Sempre o senhor está lá auxiliando em algum momento, trazendo alguns momentos divertidos para nós na unidade e também muita informação junto, né? Obrigado. Espero voltar pessoalmente para poder falar com vocês alguma coisa também. Olho no olho, tocar, ver as pessoas, é muito melhor. Ah, é verdade. Pessoal, agradeço também a todos que, né, novamente hoje se propuseram a estar presente conosco. Fico muito grata pela participação de todos. E, mais uma vez, muito obrigada, Tenente, pela sua disposição. E boa tarde a todos, pessoal. Obrigado, gente. Disponha, um abraço. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, obrigada. Maravilhoso. Obrigada, Carneiro. Obrigada, Lu. Imagina. Tchau, gente. Tchau, Lu. Tchau, professor. Gente. Obrigado. Tchau, professor Vilani. Obrigado, gente. Tchau. Tchau. Tchau, Lulu. Tchau, Rosa.